O cientista do espaço, Jacob, acorda em sua nave longe, mas muito longe da Terra. Ele começa seu dia recebendo uma chamada do cuidador de voo e amigo próximo, Peter. Hoje as pessoas na Terra querem falar com o herói. A chefe do programa espacial tcheco, Tuma, cumprimenta o piloto corajoso, que já está voando sozinho há 189 dias. A coisa é que por 4 anos, um estranho fenômeno cósmico chamado de nuvem de Chopra tem sido observado da Terra para entender de onde vem e do que é feita. Jacob foi mandado para Júpiter e em alguns dias vai pegar amostras que podem ajudar a entender segredos do universo. A capitã faz perguntas e, de repente, uma garota se simpatiza com ele, porque ele é a pessoa mais solitária do universo. Mas Jacob a tranquiliza, dizendo que não é assim. Sim, ele está a 500 milhões de quilômetros da Terra, mas já percorreu quase metade da distância e logo vai voltar para casa. Além disso, ele fala que a esposa querida dele, Linka, sempre o apoia. Eles se falam usando um novo jeito de se comunicar que é super rápido. Assim, o Jacob não se sente sozinho. Na TV, enquanto Jacob fala animado sobre produtos de uma empresa que patrocina, ele parece cansado. Ele não dorme há muito tempo, como dá para perceber pelas rugas na testa. Enquanto isso, na Terra, Linka grava uma mensagem para Jacob, dizendo que sente muito por ter ido embora. Ela acha que não é mais necessária para ele, mas o pessoal na nave intercepta a mensagem antes de chegar a ele. Jacob arruma o vaso sanitário mais uma vez, reclamando com Peter do barulho. Mas Peter está mais preocupado com as câmeras quebradas. Ele nota que Jacob está cansado e sugere que ele descanse um pouco. Jacob quer falar com Linka, mas ela não atende. Peter promete descobrir o que está acontecendo. Jacob começa a treinar quando Tuma vê a mensagem de sua esposa. Ela se importa muito com o bem-estar do Jacob e não quer que ele saiba disso, pois isso pode afetar a missão. Linka está arrumando suas coisas agora e não responde às mensagens do marido. Jacob está preocupado, come doces para se sentir melhor e tenta dormir enquanto vê uma nuvem se aproximando. Durante a noite, os barulhos do banheiro com problema o mantêm acordado. Ele se levanta cansado e ainda mais cansado. E ao olhar no espelho, vê algo estranho se mexendo sob sua pele, e tentáculos saem de sua boca. Ei! O filme que vou fazer o resumo chama Spaceman. Em português, O Astronauta. É um filme que mistura aventura, ficção científica e drama. É um bom filme do ator Adam Sandler. Apesar dele ser conhecido pelos filmes de comédia, esse vale a pena conferir. É por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Jacob fica assustado tentando se livrar disso e acorda. Ele começa o dia na esteira e depois se prepara para consertar um aparelho de coleta de amostras. Metade das câmeras da nave não está funcionando e ninguém sabe por quê. Ele está preocupado com Lenka, que ainda não entrou em contato. E um dia, Jacob ouve uma voz desconhecida oferecendo ajuda. Mas Peter não ouve nada parecido. Peter diz que é possível que Jacob tenha captado a mensagem da missão coreana, que está indo atrás do fenômeno também. Mas Jacob diz que a mensagem não estava em coreano. Depois, seu amigo disse que Lenka foi à casa da mãe dela e que ela entraria em contato com o marido quando voltasse. Isso deixou Jacob um pouco mais tranquilo e ele continuou trabalhando. Ele checou os compartimentos e de repente viu uma aranha enorme e peluda em um deles. Ele fechou o compartimento e tentou contatar Peter, mas a câmera nessa parte da estação estava quebrada há muito tempo e não mostrava nada. Jacob abriu o compartimento, mas a aranha ainda estava lá. Surpreendentemente, ela começou a falar, dizendo que não queria assustar ninguém. Então, o astronauta se trancou na câmara de ar e avisou a Peter que queria descontaminar a nave. Ele entra numa sala, diz a palavra-chave que ativa o sistema e o lugar todo é cheio de uma fumaça amarela. A cor da fumaça lembra a ele de uma manhã quente no campo onde ele e Lenka passeavam. Quando a limpeza acaba, Jacob sai do local de descontaminação de ar, mas a aranha ainda está lá. Ela diz a ele que o banho estranho que ele preparou não a machucou e sugere que ele tire o traje de astronauta, dizendo que ele não é perigoso. Jacob ganha confiança, ele estende a mão para tocar na aranha para saber se é real, mas ela se afasta, porque não é costume de sua tribo o contato, então é melhor o humano não fazer isso. Ele também é um explorador que encontrou a Terra por acaso,
Estudou a vida no planeta por 3 anos e 8 meses e até aprendeu as línguas da Terra, mas nunca entendeu realmente as pessoas. Quando conheceu Jacob, sentiu sua solidão e veio para a nave incapaz de entender o que estava acontecendo. O astronauta se esconde na cabine de dormir, mas logo começa a ver vividamente e ouvir sua esposa. Jacob vai para o quarto da estação, onde Lenka aparece diante dele novamente. A aranha descobriu que pode pegar as lembranças das pessoas e fazer passar como um filme na cabeça delas. Ela quer ajudar a Jacob a lidar com seus sentimentos. Jacob tentou não aceitar ajuda, mas a aranha insistiu. Enquanto isso, na Terra, Lenka foi à casa da mãe porque está esperando um bebê e não quer ficar sozinha. Perto dali tem um lugar onde mulheres grávidas moram juntas. Então, ela decidiu ficar lá um tempo. A mãe dela não entende, porque acha que ela não deveria abandonar o marido. Principalmente agora. Na estação espacial, a aranha pediu ao astronauta um pouco de comida, e ele deu a ela uma pasta de nozes, que fez a aranha lembrar da sua casa destruída. O planeta dela foi atacado por inimigos, e ela escapou, vagando pelo espaço por muito tempo. Enquanto isso, na Terra, Tuma foi falar com Lenka. Ela acredita que Lenka não deveria deixar o marido, afinal, sabia que ele era uma pessoa peculiar. O contato com a esposa o ajuda a ficar sozinho por muitos dias, mas Lenka tá grávida e se sente muito sozinha. A aranha fala pro astronauta que a nuvem de Cher é feita de partículas que têm sabedoria. Ela não pode falar quantos anos tem, mas tudo começa e termina, até mesmo o universo. A aranha mostra pro Jacob quando ele conheceu a Lenka pela primeira vez. Lenka sugeriu que eles sempre se seguissem, e ele concordou. A aranha não entende por que prometer coisas que não pode fazer, mas o Jacob não tem resposta. Depois, ele pediu para a aranha guardar um pouco de pasta de nozes, e ela devolveu a lata sem gostar. Nesse momento, na Terra, Lenka diz para a mãe que, embora seja difícil criar um filho sozinha, ela está preparada para isso. Ela vai contar para a filha que amava muito o pai dela no começo, mas estava errada. Na estação, o Jacob de repente se pergunta qual é o nome da aranha. Depois de descobrir que ela não tem nome, ele sugere chamá-la de Hanus. Seu pai falou para ele sobre um mestre que viveu muito tempo atrás e fez relógios astronômicos. O rei mandou cegar ele por isso. A aranha aceita esse nome. Depois, o astronauta põe a música de uma ópera chamada A Sereiazinha e explica sobre ela. Logo em seguida, Hanus lembra Jacob de quando sua esposa apareceu usando um traje medieval, mas o homem prefere não pensar nisso. À noite, Jacob tem pesadelos de novo, dessa vez sobre seu pai, que era comunista e morreu por suas crenças. Mas Hanus conforta o amigo, dizendo que não adianta se preocupar com o passado, porque o universo está como deve ser. Mais tarde, Hanus fica surpreso ao ver Jacob fazendo exercícios. E Jacob explica que é importante para os humanos fazerem isso no espaço. Ou então, seus membros podem falhar. Hanus não entende por que alguém iria deixar seu planeta natal. Nesse momento, Tuma visita Lenka e tenta entender os sentimentos dela. Mas Lenka não quer reviver o passado, então a Tuma diz que não vai passar a mensagem e fala o motivo deles falarem pouco é porque, lá dentro, eles estão juntos. Agora só faltam 45 horas para alcançar a nuvem misteriosa, e a voz de Lenka se espalha na estação. Jacob vai correndo para o aparelho e vê o rosto de sua esposa na tela. É uma gravação de uma conversa antiga deles. Eles conversam sobre o que já passou e o que está por vir quando Jacob nota uma partícula brilhante na sua frente, que Hanus chama de o início. Jacob tenta colocá-la num vidro, mas a partícula passa por todas as superfícies. De repente, a nave perde toda a comunicação e as partículas de Chopra começam a rodar por toda parte. Hanus acalma Jacob, dizendo que o início não vai fazer mal a ele, então não precisa ficar com medo. É algo que acontece regularmente e que não dá para explicar em palavras humanas. Então, Hanus pergunta por que a chegada de uma criança perturba tanto Lenka, pois ele sente que ela está com medo. Jacob explica que perderam o primeiro filho e ele não estava lá naquela época, nem agora. A aranha mostra a Jacob a conversa em que ele prometeu estar presente, mas acabou mentindo para sua esposa que parou de acreditar nele. Mais tarde, Jacob finalmente consegue falar com Peter no telefone diferente, mas Hanus faz as lembranças dele voltarem, onde ele e sua esposa brigam sobre o caminho que ele escolheu. Ele estava muito certo de si mesmo,
e nem tentou entender o que sua esposa sentia. A aranha percebe que Jacob só pensa em si mesmo, e é responsável por se sentir sozinho, então perde o interesse nele e quer ir embora. Isso faz com que o astronauta entre em pânico, pois não quer ficar sozinho. Jacob tenta agarrar o Hanus, mas ela mesma o empurra contra a parede e lembra que prefere se comunicar sem tocar. A aranha deixa o homem ir e voa para o outro lado da estação. Jacob a segue desesperadamente, prometendo mudar, e novamente vê Lenka com a aparência de uma criatura mágica. Ele flutua no espaço sem gravidade, lembrando-se de sua esposa e chorando por tê-la perdido. Então ele liga para Peter e pede para ele visitar a mulher. O amigo vai até a casa dela e entrega o telefone para ela. Jacob fala sobre o quanto a ama e pede desculpas por ter sido egoísta. Agora ele não entende por que ignorou o que era mais importante. Ele desperdiçou sua vida com coisas sem importância e não é merecedor dela. Logo depois da conversa, ele ouve a voz de Hanus novamente, dizendo para ele descansar porque ele se redimiu de sua culpa. Jacob pede para Hanus não deixar ele sozinho novamente, e a aranha diz que também tem medo de ficar só. Mas de repente ele percebe que a aranha não está bem, e ela diz que, mesmo tendo escapado do inimigo, já era tarde demais. Eles tinham tomado conta do seu corpo. De repente, ela abraça o astronauta pela primeira vez em muito tempo. Jacob dorme profundamente, e a aranha precisa acordá-lo porque uma grande descoberta o espera. Ele até leva uma caneca de café quente para a cama. Depois disso, o astronauta faz os últimos preparativos. Ele fala com a autoridade espacial tcheca e diz que sua missão é para todas as pessoas da Terra, mas especialmente para Lenka. Depois, ele diminui a velocidade e começa a pegar amostras usando equipamentos especiais. Mas Hanus fica muito doente. Jacob deixa sua tarefa e tenta ajudar seu amigo. O equipamento dá um erro, e os comandos da Terra dizem para parar de coletar amostras. Mas Jacob não escuta nada porque vê Hanus no espaço aberto. Os controles da nave param de funcionar um por um, e o pessoal do centro manda acabar com a missão e voltar. Mas Jacob veste uma roupa de espaço, pega uma bomba e sai da nave. Peter não entende o que está rolando e pede pro amigo voltar para a nave. Só que Jacob, usando a explosão do gás para chegar até Hanus, o segura. Hanus agradece, mas não adianta. Logo os inimigos vão atacar. E Jacob, olhando para o espaço, lembra do dia que quase se afogou e seu pai o salvou. Ele decide perdoar o pai e a si mesmo. Hanus o puxa para uma nuvem onde tudo está junto, o começo e o fim, tudo o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Ele, Lenka e seu pai, todas as promessas e castigos, tudo é fixo e temporário, mas essa é a natureza das coisas. O universo é como é sem a gente. Lenka aparece de novo e Jacob diz que o encontro deles é um milagre, assim como o encontro com Hanus. Jacob dá para o seu amigo uma latinha de creme de amendoim que guardou para ele. O amigo agradece e pede para escutar uma música chamada O Silêncio. Aí ele some em um monte de pedacinhos, tipo minhoca, devorados por uns bichos que destruíram a raça dele e lança na terra. De repente, ela vê uma partícula roxa brilhante na grama. E a noite fica como dia. Jacob, vestido de astronauta, flutua no riacho transparente. E em cima de um tronco tá Lenka, se fantasiando de sereia, pedindo para ele beijar. O rosto dela é a última coisa que ele vê, por um momento, até que avista as luzes de uma nave da Coreia do Sul que salva ele. Depois ele liga para a esposa, pede desculpas e diz que, se soubesse antes, nunca teria ido embora e queria beijar ela mais uma vez. Um filme incrível, mas realista, que toca o coração do astronauta que tá lá, a milhões de quilômetros de distância da esposa, e só entende a importância da família depois de ouvir um alien. A gente só torce para ele encontrar de novo o sentido da vida. Deixa aquele like e ativa o sininho para ser avisado de novos resumos. Então até o próximo resumo.